O que há de oculto dentro de uma nuvem de tempestade? Todos nós, na fisicalidade, ao contemplar esses eventos climáticos, apenas vemos potencial de desgraça, de cataclismo, de problemas físicos. E não entendemos a causa daquilo ali. Inclusive eu falava, né, das inundações que anda ocorrendo, né, bem drásticas, para quem não compreende, no sul do Brasil, uma lavagem, né. É preciso um material físico para vir junto Tátiva, que acompanha como espírito daquele elemento aquático, limpando o nosso terreno, porque é dito cosmicamente que a sinarquia partirá dos extremos do Brasil. O sul está muito enfático dentro desse esquema. Então aqui existiu muitas revoluções, muitas guerras, né? Teve a guerra da degola, a guerra disso, daquilo, contra os imperiais. Então manchamos o nosso sagrado Pampa com sangue nosso, né, de muito trabalho, muito esforço, e também alheio dos invasores, que acreditavam ser invasores porque queriam tornar tudo um Portugal. Nós não aceitamos, nem os uruguaios, os índios. Então, o que acontece? Qual é a causa das coisas? Só estão acontecendo para brincar com a nossa cara? Não. Tem uma causa causorum. A tempestade é a mesma coisa. Você, de repente, agora vai ver com menos medo. Se você cria um medo da natureza, a natureza te domina. Por isso que ela ainda te domina. Você não controla. Eu já dei algumas práticas aí da estrela, a pentalfa, e alguns até ironizaram. Ah, vamos usar agora a estrelinha para tudo. Não, de repente, se você tem um merecimento, um valor, você consegue controlar, porque você está acima. A própria compreensão da natureza se torna como ela é instintiva, você se torna rei dela. Aonde? Onde você está, não é o planeta todo, o cosmo todo. Até onde a sua consciência pode atingir. E não é nada mental. Mas o que acontece? Como o metafísico vê esses eventos? Até acontece um fenômeno, agora vai chegar o Dia dos Mortos na Terra, né? Não sei por que se comemora ali. É dito, eu já vi que, né, como no Natal se abre portas atômicas e fica mais presencial o outro lado. Por exemplo, você pode ver no Natal Jesus se aproximando do globo terrestre. Ele está em toda parte. Mas isso aí fomentaria uma fé real, uma fertilização real, porque fé é fertilizar. Não apenas crença, né? Criar coisas, né? Ideias, opiniões sobre. No Dia dos Mortos também eles se aproximam mais, por isso que o dia, inclusive, muda o clima. Geralmente sempre ou está aquele azul com vento, ou geralmente nublado. Por quê? Porque o astral ele vai expurgando, eles se tornam quase físicos, quase sente. Eu tinha uma fotografia do carro do meu irmão, certa vez veio nos visitar, tinha vindo de um panteão, dito cemitério. E na fotografia apareceu claramente uma pessoa, com aparência feminina, cabelos, tudo mais. Né? Uma hora eu posso mostrar para você, fazer um vídeo específico sobre isso. Estava ali, né? Provavelmente era uma motorista, porque ela estava no banco do condutor. Só que distorcida, é aquele negócio. A nossa visão é distorcida, não é que eles estejam distorcidos. Mas claro que muitas concepções em vida pode atingir a alma. Mas a alma pode se libertar disso automaticamente porque ela é ideoplástica. Mas o que eu vi, ó, é eu. Mas eu tive duas testemunhas que disseram, sonhei contigo, nós estava vendo, né, observando, contemplando uma nuvem, né, bem espessa de tempestade, porque essas duas pessoas costumam conversar comigo o quê? Coisas aleatórias tipo clima. E elas confirmam, não, nós estivemos assim, só não me lembro os detalhes. Eu me lembro dos detalhes, não sei porquê, mas lembro. Então eu acho útil narrar, para ver se já aconteceu com você, se você quer comparar, se quer julgar. Então eu olho para uma nuvem, como eu me encontro com aquelas pessoas, que é as mesmas pessoas que eu encontro aqui, então temos afinidades. Nosso assunto é sempre o clima. Por que está chovendo tanto no sul, por exemplo? Fomos descobrir juntos. Eles, inconscientemente,
acabaram sendo atraídos a essa resposta, ou possível resposta. E eu pego e, entre os três, eu sou o que usa da ferramenta do desdobramento, aquilo de estar consciente. Eu pego, me lanço nos ares, porque a gravidade ali não se pega, e eu entro numa nuvem tempestade enquanto raios. Eu vejo que é um canal muito parecido com aqui que o satélite fotografou, né, ou uma sonda. Não sei. Não tenho como especificar isso porque não importa. Às vezes a gente está falando outros assuntos dentro do assunto, mas não é o assunto principal. E possa que alguém confunda que é, né, o assunto, o, aquele que é o manjar da explanação. Mas não é. É só para, vamos dizer, agregar, poder complementar. Para sua mente poder andar para lá e para cá e poder fazer com uma consciência. Ela percebe tudo. Todos os pontos possíveis. Então eu vi que tinha um canal e que o raio ele parte a partir de um processo eletrônico, tem a ver com elétron, sim, do cosmos. Quando o Sol, né, esse Sol que não é físico, ele é astral, está escapando por aqui, a sua onda eletromagnética bate na atmosfera e isso gera um choque térmico, uma espécie de contraste entre a umidade e a eletricidade que vem do Sol. O Sol carrega a nuvem com elétrons. E você vê exatamente um cone, como você, por exemplo, se entrar na Agartha agora com os corpos sutis, você vai ver que há uma tubulação cor violácea que liga os dois polos da Terra. Fora também isso se replica nos fenômenos climáticos. Por isso que é tão abrangente. Um raio ele tem muita força. Como é que pode? Dentro da água, né, dentro de um vapor, que é pior ainda, uma mais improvável, ter eletricidade tão abrangente que, né, pode matar um ser humano em terra, pode torrar uma abrangente árvore, né, pode causar um grande incêndio. Porque o negócio não está na água, mas o que, que acontece? Lembra que eu falo sempre a fórmula da água que eles nos contam e a gente acreditou? Ah, eu sei a fórmula da água, H2O. Não é H2O e fogo. O que, que vaza? É como por que, que descobrimos? Inclusive a prova está na bomba atômica, na bomba H, na bomba de hidrogênio, ou qualquer outra. Qualquer bomba, qualquer ignição, você solta o fogo, e é o fogo que causa o dano, caso ele não for controlado. Então a onda eletromagnética do Sol, muito abrangente, que é astral, se choca com algo físico, que é uma atmosfera física, e desdobra, vamos dizer, liberta o fogo eletrônico de dentro das partículas da água. Daí a prova de novo que a forma da água não é H2O, ela é H2O e fogo. Porque você vê raios que pode causar acidentes numa nuvem úmida. E você se entra numa espécie de embocadura para cima. Simplesmente se cria furos, né, reentrâncias na própria atmosfera. É bem abrangente. Isso se vê muito nos gigantes gasosos como Júpiter, Saturno, o próprio Urano, no próprio Netuno. Se vê entradas, até inclusive ali que a ciência supõe, né, que poderia entrar sondas, mas se não tivesse descarga elétrica e tivesse numa época, num ciclo em que não há muita movimentação climática nesses orbes. Por isso que até hoje, né, como isso é incessante lá, nesses, não se consegue entrar para ver o que tem dentro desses planetas. Posso que não tenha nada, só gás. Então se supõe que esses gigantes gasosos no nosso mar, se eles coubessem, eles iam flutuar como um balão. E certa vez também tive uma experiência muito interessante com um amigo, ele inclusive ele sempre aqui ele comunica o desconforto em dias de tempestade. É visível o seu medo, né? Mas é um medo talvez físico. Eu encontrei no astral, né, que é dos astros, não só das emoções, no astral já um pouco elevado. Só que esse meu amigo mesmo estava produzindo as próprias tempestades dele, né? Uma egrégora no seu entorno por causa do medo. Então você cria uma réplica. Isso que não deve ter medo, você está travancando planos e você mesmo. Você está tapando a verdade de você. Eu peguei-o, né, ele
Aqui na fisicalidade ela é maior que eu, né? Assim, a sua estatura física é bem maior, mas eu vejo leve, porque são dois corpos sutis. Eu pego no colo e flutuo. Mostrar para ele, olha, nós vamos acabar com isso agora. Mas quando a gente entrou, imagens surreais, né, de eletricidade, de raios incomuns, que a gente não vai ver aqui, um raio violeta, por exemplo, incomodava esse meu amigo. Esse meu amigo queria soltar, eu tinha medo de derrubá-lo. Eu tive que voltar da experiência. Não consegui tirar o medo dele. Ele estava se incomodando com ele, com a própria egrégora dele, com as suas próprias criações, que nada tem a ver com o plano. Eu enxergava o plano, o entorno, ele só via chuva. É aquilo, parece que quem é negativo, né, pensa negativo e acha que não tem sorte na vida e não entende o karma, não vai atrás, como tem no outro vídeo, o acesso à constelação de Libra, que é lá que você vai declarar para si mesmo, né, vai consultar e responder, se não resolver. Pelo menos você vai ficar sabendo qual é a causa, não vai estar culpando terceiros, né, que nem a maioria aí constela e culpa o avô, o ancestral, o macaco, né? Ocupa o ex-amor, o ex, a nova, o novo, o filho. Sabe, é um monte de coisa assim. E, gente, vocês soubessem o quanto isso prejudica, mas não dá para falar, porque se criou uma lei social, né? Uma censura velada que a gente não pode revelar. Mas eu não tenho medo, né? Não tenho medo. Se eu criar um medo para mim, eu estou me prejudicando. Se eu criar para você, eu estou prejudicando muito mais a mim e a você. De qualquer coisa, né? Então, por isso que eu falo mesmo, né? Quer me julgar, julgue. Então, eu pego, eu tenho que parar a experiência. Da mesma forma que eu parei de aplicar reiki, porque eu vejo que a pessoa não está aberta. Então, eu só falar em dar a cobrar, eu estou criando um karma para mim e um karma para ela que está absorvendo uma informação que ela não quer. Então, eu estou colocando um vírus, praticamente, psíquico dentro dela, com ideias falsas, falsas promessas de que alguma coisa vai melhorar, quando deve ser, na verdade, passada. Tempestade como a karma. Como o karma só vai passar se passando. Não vai ter um índio fazendo dança da chuva para parar. Porque o próprio índio deixaria acontecer e passar. Não há bonança sem antes a tempestade. E a tempestade é que leva a bonança. Paz e vencel a todos.